fez? Amém, papai. Peço, paizinho, em nome do Senhor Jesus, papai, que o Senhor capacite sempre o Luiz, pastor Luiz, né? Com a sua graça, com o seu amor, né? Sobre ele, papai. Que cada palavra que ele for ministrar agora aqui em cima, né? Nesse público, papai, venha do alto, venha do Senhor, papai. Cada palavra, que cada palavra for saída da voz dele, papai, que possa entrar nos nossos corações e frutificar também nos nossos corações, papai, para que nós possamos passar para as pessoas lá fora. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pai do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Vai precisar usar isso aqui. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. O versículo vai ser o 18. Microfone. Deixa eu me situar aqui para eu. Vamos procurando, eu vou colocando aqui o microfone. Alô, que tal? Está escutando agora melhor? Amém. Eu vou só dar uma introduçãozinha aqui. Mateus capítulo 1, versículo 18. E esse capítulo 1, depois nós vamos entrar no versículo 2 também. Eu gostaria que vocês ficassem aqui, que vai ser a nossa linha principal de hoje. Amém? Diz assim, a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Amém? Então, vamos começar nossa palavra de hoje. Profecias sobre o nascimento de Cristo. Né? Por quê? Por que esse tema hoje? Né? Há 3 sábados atrás, eu preguei sobre princípios e preferências. Né? Da última vez que eu preguei, foi como encontrar a paz. Né? E a gente encontra a paz em quem? Em Cristo Jesus, né? Nosso Deus, né? E hoje, eu gostaria de falar sobre o nascimento de Cristo. Todo mundo já sabe, né? Todo mundo está cansado de ouvir, talvez, né? Mas é uma fase do ano que a gente fica muito assim, excitado com a situação, né? As pessoas no mundo, né? Comprando presentes, comprando coisas, é uma agitação no final do ano. Antigamente era mais fácil a gente falar Feliz Natal para uma pessoa, agora está ficando difícil, né? Muitas pessoas ao redor do mundo estão se ofendendo porque estão falando quando falam Merry Christmas. Aqui no Japão ainda está bem, né? Mas em locais da própria América, né? Quando falam Merry Christmas, está me ofendendo porque eu não sou cristão, né? Às vezes é proibido de falar, né? Então, se a gente não pode falar Merry Christmas, um dia acho que não vai chegar a esse ponto aqui no Japão, né? Mas um dia a gente não podia falar Merry Christmas, o que a gente pode falar, né? Que seja parabéns ao Cristo Jesus, que salva o mundo, que é o eterno Salvador. Não precisa falar Merry Christmas, né? E a gente vai estar louvando o nosso Deus assim de qualquer maneira. Amém? Né? E profecias sobre o primeiro Natal. Eu acho que eu já preguei esse texto, talvez 2, 3 anos atrás, né? E eu estou dando dei uma revisada e assim, porque quando chega nessa época, né? Era para dia 20 talvez, que era para eu pregar, mas vai ficar um pouquinho antes, daqui a 10 dias praticamente nós estaremos comemorando, né? O nascimento de Jesus. Nós sabemos que a data não é exata, né? Que Jesus Cristo não nasceu dia 24, 25 de dezembro, né?
é mais provável que ele tenha nascido para março, né? O dia que ele veio para o mundo, né? E nós sempre estudamos aqui também, nos nossos estudos bíblicos, né? Que Jesus Cristo, ele não nasceu de humano, de carne humana, né? Ele nasceu através da Virgem Maria, né? Ele veio ao mundo pela Virgem Maria, mas foi concebido pelo Espírito Santo, bem, né? E a gente fala, é chuva? A gente fala, por que os profetas estavam falando do Senhor Jesus, né? Vejam, foram profecias feitas há há centenas de anos antes dele vir, né? E são mais de 300 profecias falando do nascimento, da morte, da ressurreição do Senhor Jesus. Isso séculos antes, né? E eu quero falar aqui principalmente de 5 profecias sobre o Messias, né? E por que isso é importante, né? É porque poxa, por que o Senhor vai falar sobre isso, né? Qual a importância, né, da gente estar falando dessas 5 profecias, né? A primeira razão que a gente tem é porque ela vai validar a fidelidade de Deus nas suas promessas. Quando Deus promete, Ele cumpre, Ele faz, né? E não é uma coisinha, eu vou falar mês que vem, talvez aconteça ou não aconteça. Vejam bem, centenas de anos antes de acontecer o que ia acontecer, Deus já estava falando, né? E a segunda razão, porque elas confirmam que Jesus é o Messias prometido. E o Messias, nós comemoramos agora, né? Daqui a alguns dias, nós estaremos comemorando o Natal, né? Mas confirmando que Jesus Cristo é o Messias. Amém. Graças a Deus, todos nós aqui já acreditamos nisso, né? Amém. Mas eu espero que essa mensagem chegue para pessoas, você que talvez veja depois, para entender a importância, né, de Cristo em nossas vidas. A gente cantou aqui, né? Eu clamo ao Senhor Jesus para quê? Para tudo que a gente precisar, com tudo que a gente tiver necessitado. Você com depressão, você com problemas de saúde, Ele vai cuidar, sim, da maneira dele, não da nossa. Né? A gente quer de uma maneira, mas Ele sabe de outra que é bem melhor do que a nossa. Né? E é uma coisa interessante, né? Na razão 1 que eu falei, que Ele valida a fidelidade de Jesus nas promessas dele, né? Não precisa vocês irem, não. Em Salmos 145, de 13 a 14, diz assim: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Ele está dizendo aqui, né? Vejam bem, que Ele sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. É uma coisa que está na Bíblia, está falando. Então, é a promessa do Senhor? É. Então Ele vai fazer, né? Amém? Amém. Em Isaías 6, no capítulo 11, na parte B. A parte B, a A é no princípio do versículo, né? B é mais ou menos na metade em diante. Né? Diz assim: porque assim o disse, e assim acontecerá, e eu determinei e também o farei. Né? O começo diz assim: que chama a ave de rapina desde o Oriente ao homem, e o homem do meu conselho, desde terras remotas. Porque assim o disse, e assim acontecerá, e eu determinei e também o farei. Quer dizer, Ele vai, se Ele falou, Ele vai fazer, né? Confirmando só os Salmos antigamente, né? Ou os Salmos 145. Se Ele não cumprir o que Ele prometeu, você vai ter confiança nesse Deus? Não, né? Se alguma pessoa falar para você: olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você não cumpre o que você prometeu, você vai perder o quê? Sua confiança, não é verdade? Qualquer pessoa, qualquer ser humano vai fazer isso, né? Qualquer Deus que promete, Deus com letra minúscula, que promete a você que vai fazer uma coisa e não faz, não é digno de confiança. Qualquer Deus que promete a você que você vai ser salvo, não sei, talvez você seja sortudo e consiga ser salvo, esse Deus não serve também, né? Mas esse Deus que nosso Deus com letra maiúscula, que nós confiamos, é o único que nos dá certeza de que vamos ser salvos se nós confessarmos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Se não for esse Deus com a letra maiúscula, não tem lugar lá junto com Ele, né?
E uma maneira mais abrangente, né? Como foi que Deus foi fiel às suas promessas, desde o nascimento sobre o seu Messias, né? E ele, lógico, ele vai ser fiel em outras promessas, como eu estou falando agora, né? O caráter de Deus, ele é verdadeiro, né? O caráter do nosso Deus, ele é verdadeiro, né? E naquela época que ele profetizou, os profetas profetizaram isso, também era verdadeiro. E é verdadeiro e será verdadeiro, sempre, né? Por mais que as situações mudem, por mais que a gente não veja o que está na nossa frente, por mais que você esteja se sentindo pressionado, por mais que você se sinta perdido, Ele é o Deus que não te deixa só, né? Ele é o Deus, né, que você, quando você era órfão, Ele é capaz de fazer você ter pai, né? Você que era uma pessoa órfã, você vai ser pai. Mesmo que seu pai e sua mãe se desliguem de você, Ele vai continuar sendo seu pai. Ele prometeu isso, né? E vejam bem, a segunda razão, confirmar que Jesus é o reino, é o Messias prometido, né? Jesus não é coincidência, não aconteceu, né? Deu certinho aqui, deu uma parte correta lá, e essa aqui não está certa, mas talvez esse seja o Messias. Não. O nosso Messias, ele está confirmando, né, que pela Bíblia, né, as pessoas não acreditam. Muitas pessoas que estão no mundo não acreditam na nossa Bíblia, né? Que a Bíblia está corrompida, que não sei o que mais, isso não adianta. Mas uma das probabilidades, né, de acontecer que só uma pessoa, todas essas de 300 promessas, né, que tem no Antigo Testamento, né, e também no Novo, sobre Jesus, né, sobre o Messias, né? Eu já falei isso aqui, essa probabilidade. Imaginem essa conta aqui, né? Se essa condição de uma pessoa só, se nós colocarmos só 5 profecias, dessas 300, se nós colocarmos 8 profecias, né, para ser só uma pessoa, a possibilidade, né, a proporcionalidade, a probabilidade, 100 quatrilhões de vezes. Você imagina esse número? 100 quatrilhões de vezes. Eu acho que eu saio daqui escrevendo zero do lado, aqui sair até pro lado daqui e o zero não acaba, né? Só essa pessoa, 100 quatrilhões de vezes, né? E Jesus vai cumprindo isso, mesmo assim, né? Qual a probabilidade de um satélite cair sobre a sua cabeça? Ninguém nunca pensou nisso, né? Mas o satélite está voando no céu, a probabilidade dele cair na sua cabeça é de 1 em 21 trilhões de percentagem. E a probabilidade de um homem só um homem, nosso Jesus, né, ser o Messias é de 1 em 100 quatrilhões de vezes. Olha só a diferença, né? Então, nós vemos essas antigas profecias, né, sobre o Messias, que elas validam a fidelidade de Deus, né? E Mateus, que a gente leu agora, né, era um judeu, ele é judeu, né? E ele escreveu o Evangelho principalmente se voltando para quem? Para os judeus. E para isso, o judeu, ele conhecia entre aspas, não era Antigo Testamento, né? O Pentateuco, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Os judeus conheciam, né? E também eles já haviam, quando Jesus veio o nascimento de Jesus, eles já conheciam também as mensagens de Jeremias, tudo do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias e outros profetas, né? E desta maneira, o Mateus, ele sendo judeu, o que ele foi? Ele foi procurar nas Escrituras explicar para os judeus em sua volta, comprovando que Jesus é o Messias, né? E veio que o Messias, esse Messias judeu, ele veio para salvar todos nós, não somente os judeus, mas também os outros, como nós éramos gentios, né? Então, vamos entrar de novo na Bíblia, do capítulo Mateus 1, de 18 a 23, diz assim, 18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem,
achou-se ter concebido do Espírito Santo. 19. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. 21. E ele dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? Né? Primeira promessa que a gente fala aqui, que o Messias ele nasceria de uma virgem. Né? Quem foi que falou que essa virgem ele conceberá e dará à luz a um filho? Foi Isaías. Né? A virgindade de Maria, e nós já estudamos aqui no nosso estudo bíblico, né? Ela é enfatizada. Por que essa virgindade da Maria é enfatizada? Porque a doutrina cristã ela se baseia na virgindade de Maria. Porque se Jesus Cristo não tivesse sido concebido pelo Espírito Santo, ele poderia carregar também o quê? O pecado original. Então, não serviria para nos salvar na cruz, né? Esse a gente vê como um resultado, como ele é milagroso, né? Mas foi realizado pelo Espírito Santo. Há muitos nascimentos na Bíblia por milagre? Sim, nós vemos, né? Abraão, Sara, mais de 100 anos de idade, tendo filho, né? E outros exemplos, outros milagres. Mas só que esse não é resultado de a união da carne de seres humanos. É o Espírito Santo com Maria. Foi concebido no ventre de Maria, ela deu à luz, isso. Deu à luz. O Maria Luz Cardenal, né? E citando isso, né? Isaías, no 7,14, portanto, diz assim, Isaías 7,14, não precisa vocês irem lá. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Essa palavra virgem que ele está usando aqui é uma palavra grega, ela se partenos, significa uma virgem, que é uma mulher que nunca teve relações sexuais, né? É a mesma palavra que o apóstolo Paulo ele usa em Coríntios 2, 11, 2, diz assim, para descrever quem? A noiva de Cristo, né? Quem é a noiva de Cristo? A igreja, né? Nós somos a igreja, né? Diz assim, segundo os Coríntios 11, 2, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Ok? Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui que não quer que você se meta no mundo, não quer que você se desvie, não quer que você seja imoral, né? E é isso, né, que significa essa palavra partenos, uma virgem pura, sem nenhum relacionamento sexual, né? E por que Maria ela nunca teve esse relacionamento sexual, né? Então é enfatizado isso por quê? Por causa da nossa doutrina cristã. Aí você vê muita gente na rua, eu já vi muito no Brasil, também no Chile, desculpa os chilenos, mas assim, eles procuram atacar Maria, dizendo que Maria não prestava, né? Que era isso, que não, que ela era, vamos dizer, já teve muito relacionamento com outras pessoas e ofendem a nós, tentam ofender a nós cristãos, né? Mas só que nosso Jesus ele não precisa de defesa, ele já é o maior do maior, né? Então, eu quero dar assim o contexto da época do casamento, aliás, do casamento antes do noivado, né, de José com Maria.
diz assim, vou voltar para o versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. 19. Então José, seu marido, como era justo, e a não querer infamar, tentou deixá-la secretamente. Né? Quando, né, havia esse desposado, quer dizer, ela tinha feito um noivado, ela foi prometida, né, para o José, né? Havia um contrato entre essas duas famílias, até que eles teriam que passar um ano separado. Depois que foi feito o noivado, passaria um ano para poder consumar o casamento, né? Enquanto isso, era necessário fazer o quê? Dar um dote, né? Dar vamos dizer assim, uma entrada no passe da esposa, né? E caso esse noivado não desse certo, serviria como garantia para a família, né? E como eu disse ainda há pouco, não havia intimidade sexual entre os pares, né? Eles teriam que esperar por um ano. O noivo ia para a casa do seu pai, construía uma casa, um quarto assim anexo à casa principal, né? E ele voltava para buscar sua noiva, né? Ele passaria o que depois que se tivesse casado, ele estaria isento do serviço militar, não precisava ir para as guerras durante um ano, e ele poderia ficar em casa, né, durante um ano, depois que se casasse, né? E aqui nós temos um grande ponto espiritual. Em João 14:2 diz assim: na casa de meu pai há muitas moradias, né? Então, Jesus, ele vai fazendo casas para a gente também no céu. Ele não fala que na casa do pai temos, depois ele vem, né, para nos buscar, né? Diz assim, João 14:2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, né? E a gente vê espiritualmente o José também trabalhando fisicamente, mas espiritualmente o nosso Deus também fazendo isso, né? E vejam bem que Jesus, ele é o grande noivo, né? E a igreja de Cristo somos nós, a noiva, né? E depois de acontecer, né? Depois que passasse um ano, haveria a celebração do casamento, né? Para poder consumar o casamento, né? E só que aqui no versículo 18 diz assim, que Maria ficou grávida repentinamente, né? E o que o José pensou? A princípio ele pensou, lógico, qualquer pessoa pensaria que ele havia sido o quê? Traído, não é verdade? Né? Nesse período do noivado, se acontecesse esse problema, o problema era tão sério, né, que poderia resultar até em pena de morte, provavelmente para a mulher, né? E como diz aqui que José, ele era um homem justo, ele devia decidir deixá-la em segredo, para ninguém saber, né? Ele gostava, ele amava, logicamente, a Maria, por isso que ele poderia, inclusive, levá-la para o tribunal, né? E se ele fosse fazer isso, provavelmente ela seria o quê? Condenada a ser pela morte por apedrejamento, né? Mas assim, no versículo 19 diz o quê? Né? Não, vou ler daqui. Então José era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente, projetando isso. Eis que em sonho, no 20, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, né? Então, vejam bem, o anjo do Senhor se apresentou a Jesus, mostrando que não era problema humano, foi o Espírito Santo, né? Essa aqui foi a primeira promessa. A segunda promessa, mais rápido. Ninguém tá com pressa, pastor, está cansado, né, pastor? Tem casa, mas tá bom, vou entrar na segunda promessa. A segunda promessa é que o Messias nasceria em Belém, né? Agora vamos entrar no capítulo 2, versículo 1 até o 6, né?
E tendo nascido Jesus em Belém, é o mesmo Mateus, tá? Mateus capítulo 2, versículo 1 até o 6. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. 3. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e também toda Jerusalém com ele. Congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Né? Mais uma profecia sendo feita aqui, né? 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Né? Isso é o Mateus, mas o Mateus ele também está citando Miqueias no 5:2. Miqueias é um profeta menor. Diz assim: e tu, Belém, Efratá, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o Senhor que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Preste bem atenção nessa última palavra, em cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Né? Vejam bem que os líderes, né, religiosos da época, o Herodes foi perguntar para eles, né? Eles deram a informação correta? Sim. Eles deram a informação que estava no Antigo Testamento, né? Mas só com um detalhe, eles não acreditavam nela. Olha, o Messias, está escrito aqui que ele vai nascer lá em Belém, mas eles não acreditaram que era o Messias, né? E a gente pode encontrar também muita gente, né, que consegue citar a Bíblia, mas não acredita nela. Tem muita gente que fala da boca para fora, mas não acredita, né? Há uma grande diferença entre o cristão que lê a Bíblia e acredita, e alguém que apenas a cita, né? Apenas está falando algo, não está deixando a palavra do Senhor alimentá-la. Amém? Essa é uma grande diferença, né? Tanto que eu dou o exemplo por isso, porque os líderes da época do Miqueias, né, da época do Herodes, eles citaram corretamente o Miqueias 5:2, né, quando o rei Herodes perguntou, né? Mas só que eles não acreditavam. E o rei Herodes, a gente já falou aqui algumas vezes, né, que o rei Herodes era maluco, né? Era perturbado, ainda mais quando falava em reinado, né? Ele ficou tão perturbado com um novo rei, com esse rei. Por quê? Porque ele achava que era um rei natural, né? Tanto que depois eu vou falar que ele começou inclusive até matou uma das esposas e mais alguns filhos, que ele pensou que queriam usurpar o reino dele, né? E era assim. Mas um dia desse eu estava vendo pelo YouTube, alguma coisa assim, ou no Instagram, mostrando as partes arquitetônicas, né? A cidade, como ele fez, o templo, né? Como ele fez, né? Que coisa maravilhosa. Como aquele homem foi usado por Deus para construir o templo, né? De Salomão, reconstruir também. Não, o pátio que agora a gente ainda vê lá em Jerusalém, né? E vejam bem, o profeta Miqueias, né? Ele está mencionando duas coisas. A primeira é que o Messias nasceria em Belém. E a segunda, ele fala que a origem do Messias é antiga e dos tempos antigos, né? Belém, vamos falar de Belém. A Belém não é nossa Belém do Pará, é a Belém lá ao lado de Jerusalém, tá? Ela era o quê? Era o local onde as ovelhas eram criadas para ser sacrificadas no templo em Jerusalém, né? Como é interessante, né? O nosso Senhor Jesus, ele nasceu, o nosso Cordeiro perfeito, né? Ele nasceu aonde? Em Belém, né? Ele nasceu para quê? Para morrer na cruz e nos salvar dos pecados, né? Interessante como ele nasceu em Belém, né? Lógico que foi um desígnio de Deus, mas também
ele foi local onde nasceu quem? O rei Davi. Sabia que o rei Davi nasceu em Belém também? Né? E foi um cumprimento, né? Por quê? Foi um cumprimento porque ele fala aqui uma linha de Jessé. Jessé era quem? O pai de Davi, né? E assim veio até que chegou em Jesus Cristo, né? E Belém, ela fazia o que? Ela produzia trigo cultivado nas colinas, né? E também esse trigo ela fazia os pães, né? Em Belém significa em hebraico casa do pão. Quem se lembra o que é Betânia? Casa da Tem uma das versões a casa Betânia, né? Me deu branco agora. Lugar de descanso. Lugar de descanso, mas tem um outro também que é a casa onde as pessoas humildes moravam também, né? Para não dizer pobres, tá? Interessante, sim. Então Belém, ela em hebraico significa a casa do pão. E quem disse que eu sou o pão da vida? Jesus Cristo, né? Em João 6,35, né? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Mas o interessante, não? Coincidência? Nunca. Coincidência não é, né? E mais um detalhe, né? Sobre Jesus nascer em Belém. Outra coisa que o Miqueias fala aqui, ele fala sobre a origem do tempo. Da onde Jesus, desde quando? Desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vejam bem, o nosso tempo ele é medido, não é isso? Né? É o tempo cronos, pastor, que a gente mede, né? Mas o nosso Deus, ele é o quê? Ele é atemporal. O que é atemporal? Ele está fora do tempo. E o tempo está correndo aqui, ele está fora, né? E é uma coisa maravilhosa, porque às vezes vão perguntar para você, quem foi que criou Deus? Ninguém, né? É um ser que controla tudo. Ele criou o tempo, ele criou o espaço, ele criou a matéria também, né? Então ele tem que estar fora de tudo isso. Não é verdade? Se alguém perguntar quem criou Deus, né? Onde é que tem, quando Deus foi criado? Não pode, está fora do tempo, né? Em Salmos 92 diz assim, Salmos 90, Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, o que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus, né? Antes que os montes nascessem, o que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus, né? Vejam bem, Senhor Jesus, ele entrou no nosso mundo por um tempo que nós podemos medir, 2000 anos atrás, né? Mas ele, se lembre sempre, ele está fora do tempo. E a sua origem é Deus, e ele é eterno. Amém? Terceira profecia, o Messias passaria a sua infância no Egito, né? Em Mateus, a gente vai entrar lá, no Mateus 2, versículo 13 e 15. E em Oséias, vejam bem, Oséias, no capítulo 11, do versículo 1, 700 anos atrás, falando sobre isso. Miqueias também, Miqueias foi, acho que esqueci de falar, 700 anos atrás, né? E o Oséias também, que foi um profeta, né? 700 anos atrás estava profetizando isso. Então, Mateus, capítulo 2, versículo 13 ao 15, vamos lá. Amém? Amém. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. 14. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei meu filho. Aí a gente fala agora em Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Confirmando, né? O Mateus está confirmando o que Oséias falou há 700 anos atrás, né? Que ele viria do Egito, né? E José também ele foi avisado em sonho, né? Para se levantar e sair de Belém para ir para o Egito. Por quê?
o rei Herodes, né, se sentindo ameaçado, né, dele usurpar o trono do Herodes, né, ele queria, lógico, acabar com a vida do Senhor Jesus, né? E a gente vê isso também no Velho Testamento, quando Moisés, né, o faraó não mandou matar as crianças, as meninas, né? Mas quem sobrou na cesta no rio foi Moisés, né? Mas aqui, sim, o interessante, né? O Egito, falando do Egito, foi um lugar bem marcado pelo povo judeu, pela história judaica, por causa da escravidão. Mais de 400 anos, né? Eles passaram debaixo da escravidão. Mas nós também, quando Deus envia sobre a palavra dele, também pode ser um local de descanso. Por quê? Veja bem, o tempo de Abraão, que fugiu para lá com sua jovem família. E aconteceu isso? Não. E foi abençoado lá, não foi? Né? Quando Jerusalém foi invadida, Judá foi invadida, alguns fugiram também para o Egito, né? E agora Jesus, através de um sonho, mandando José ir para lá, né? Por quê? Porque Herodes queria acabar com a vida de Jesus, amém? Quarta profecia: o Messias será alvo de infanticídio. O que é infanticídio? A morte de crianças, né? E a Jeremias, Mateus 2, do 16 a 18, vai falar assim. E também ele vai falar de Jeremias, de 31 a 15. 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande parto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam, né? Vejam bem, falando aqui, esse nome Raquel que ele fala aqui como fosse dizer ser um nome feminino para Israel, né? A gente quase não escuta muito sobre isso, né? Mas ele está falando, por quê? Se referindo a Jeremias. O Jeremias também já estava se referindo a quem? Quando os babilônios vieram invadir Jerusalém, Judá, né? Eles deportaram, enviaram, né, muitos judeus para lá, para a Babilônia, para o Iraque, né? E para eles fazerem isso, eles colocaram uma cidade, Ramá, o nome da cidade, Ramá. Era a concentração onde eles colocavam as famílias e dali eles seriam transportados para Babilônia. Mas nesse processo aí eles separavam os pais dos filhos, né? E o Mateus está se referindo a essa parte de Jeremias porque ele estava já prevendo, já estava o que Jeremias viu, o que aconteceria com essas crianças também quando Jesus nascesse, na época de Jesus, né? E Mateus disse isso, né? Porque Jeremias comentou, né, como Herodes mandou também matar todas as criancinhas do sexo masculino, né? Numa tentativa de quê? De assegurar o seu reinado natural. 5. Já tem bastante tempo. O Messias, ele seria criado em Nazaré e ele seria desprezado e rejeitado, né? Mateus 2, do 19 ao 23. E vai se referir a Isaías 11, 1. Né? E José e Maria, eles eram originalmente de onde? De Nazaré, né? Mas por qual razão eles foram para Belém para ter Jesus? Porque eles foram obrigados pelo governo por causa do recenseamento, né, que teve, né? E depois Jesus nasceu e deixaram Nazaré, foi para Belém. Depois que nasceu, eles fugiram para o Egito, né? Só que depois morreu o rei Herodes, então eles retornaram, né, para a Judéia.
Só que de novo um anjo avisou José, porque o rei que morava, que vivia na época, era o rei Arquelau, era filho do Herodes, então era melhor ele não ir para Belém, né? Então por isso que ele resolveu ir para Nazaré. Jesus foi criado lá, dos 2 anos de idade praticamente, até os 30, quando começou o seu ministério, na verdade. Quando ele passou dos 30 anos, ele foi para Cafarnaum, onde ficou a base dele, né? 28 anos da sua vida, ele passou em Nazaré, sendo chamado assim, Jesus de Nazaré, né? Em Isaías 11:1 diz assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e Jessé é o pai de Davi, né? E das suas raízes um renovo frutificará. Jessé era o pai de Davi, e Isaías, né, disse que o Messias virá da linhagem de quem? De Jessé, né? E daí um ramo brotaria, né? E naquele tempo, né, o termo nazareno, no tempo de Jesus já, o tempo de Nazareno, o termo nazareno ele significa um termo não elogiável, não era um termo pejorativo, era de alguém que era desprezado, né? Nós temos um grande exemplo na Bíblia, né? Em João 1,46, quando Felipe foi a Natanael, né? E disse, encontramos o Messias, né? Que é o Jesus de Nazaré. O que foi que ele falou a Natanael, né? Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem e vê, né? Para o Natanael e ver quem era Jesus, né? E a gente vê isso, né? Que o termo nazareno, como foi profetizado por Isaías, né? Que ele seria desprezado, que ele seria deixado de lado, né? Em Isaías 53:3 diz assim, era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso algum dele. E depois, se você ver o 53 de Isaías 53:4, você vai lendo que pelas suas pisaduras nós seremos salvos, né? Quem foi salvo? Quem foi que foi na cruz para ser crucificado, né? O nosso Messias, né? Então, o Mateus ele vai conectando as palavras, vai conectando os pontos, tudo levando você a conhecer e reconhecer que o Messias é o Senhor Jesus. Amém? Por que ele fez isso, né? Para mostrar, porque a maioria das pessoas que estavam ao lado dele eram judeus, né? E ele foi provando, mostrando da maneira em que o judeu poderia entender mais detalhadamente. Amém? E nós vamos comemorar agora o nascimento do Senhor Jesus. Sabemos que não é a data exata, né? Mas ele é o nosso príncipe da paz, né? Sem ele a gente não consegue nada, né? Sem ele a gente não consegue viver, a gente pode sobreviver, não é verdade? Porque a gente passa por tantos problemas, né? E a gente tendo o Senhor Jesus do nosso lado, né? Pedindo a Ele, recorrendo a Ele, e não a outros locais, a outras divindades, a gente vê o poder que o Senhor Jesus tem em nossa vida. Então, essa semana, a próxima, até o final do ano, você vai ter oportunidade de falar com muitas pessoas, talvez, né? Você pode mostrar que o Senhor Jesus, Ele é o Messias, provando biblicamente, historicamente. Amém? Amém. E um dos detalhes interessantes, né? Jesus, eu estava lendo que o imperador da época de Jesus era o imperador Tibério. Ele é mencionado nos livros romanos, além dos livros romanos, são 10 historiadores só que falam do Tibério. E era o imperador romano, né? Daquela região toda. E Jesus Cristo, historicamente, fora da Bíblia, ele é relatado mais de 40 vezes. Né? E vejam bem, os historiadores, né, eles procuram provas, eles procuram
detalhes, quanto mais você estiver próximo da fonte de quando aconteceu o caso, quando aconteceu o evento, né? Quanto mais próximo, né, você tiver daquele tempo, né, mais verídico esse acontecimento, a probabilidade, a certeza de realmente ter acontecido esse acontecimento, ele é bem maior. Quanto mais você vai se distanciando do tempo dessa pessoa, as coisas vão mudando, né? E, por exemplo, aqui, se eu tiver, o nosso diácono Sérgio está me vendo aqui, né? O pastor e a irmã estão me vendo. O pastor Luiz está usando o microfone. Do lado esquerdo você vê, mas a Érica e o não vão poder ver. Não, o pastor Luiz estava, mas estava sem microfone. Não, o pastor Luiz está, mas está com microfone, né? Então você vê, por cada pessoa, né, falando de uma maneira, mas aconteceu o evento, quando o pastor Luiz estava aqui pregando, estava, né? Jesus Cristo morreu na cruz, morreu. Tem apóstolos, tem discípulos que não falam alguns detalhes, porque dependendo do ângulo, como eles viram a coisa, né? Como eles escutaram também, né? Isso vai provando quanto o nosso Deus, ele é verídico. E nas universidades atualmente, elas procuram não usar a Bíblia como fonte histórica. Por quê? Eles tentam anular a veracidade de Jesus, né? O sacrifício que foi feito pelo Senhor Jesus na cruz, no Calvário, os romanos, os detalhes da morte, nenhuma pessoa consegue sobreviver à crucificação. Somente Jesus Cristo sobreviveu. Por quê? Porque ele não era somente humano. Depois ele voltou com o corpo glorificado dele. E está registrado na história que isso aconteceu. Não na Bíblia somente, mas há livros históricos provando que o homem renasceu da cruz, que 3 dias depois foi ressuscitado, e está em livros, né? Não sendo livros bíblicos, né? A história provando que realmente o Senhor Jesus Cristo existiu, existe. Amém. E vai sempre reinar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa é a palavra que eu tinha dado para vocês. Amém? Deus abençoe.